Boa tarde a todos. Vamos esperar uns 5 minutinhos para que todos consigam se conectar e já já a gente começa o webinar. Bom, boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre gestão de expatriados junto com o nosso associado Domingos e Pinhos Contadores. Temos como palestrante o Augusto Andrade e Luciana Lupinucci. Muito obrigado pela presença e pela disponibilidade. Gostaria de agradecer também a Luciana Aracaki pelo auxílio durante a organização do evento. Espero que todos gostem. Augusto, é com você. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos pela presença. Em primeiro lugar, quero agradecer à Câmara Brasil-Alemanha pelo espaço aqui para a gente conversar sobre esse tema de expatriados. Agradecer também a toda a equipe da DPC que nos ajuda aqui a formatar esses eventos para apresentar para vocês. Meu nome é Augusto Andrade, eu sou sócio responsável pelo atendimento às pessoas físicas aqui na Domingos e Pinho Contadores, e eu e Luciana Lupinucci vamos falar aqui sobre gestão de expatriados. Luciana, vou deixar você se apresentar, né? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luciana Lupinucci, sou responsável pela área de departamento pessoal do Domingos e Pinho, e também da parte de consultoria trabalhista e previdenciária, e atendemos os clientes dando suporte necessário para que todos recebam um salário em dia de forma correta. É isso, né? Vamos lá. Feitos os agradecimentos iniciais, vou começar aqui a apresentação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Está todo mundo vendo a tela? Sim. Acho que sim, né? Sim. Então, vamos lá. Rapidamente, só queria falar um pouco aqui sobre a Domingos e Pinho Contadores. Nós completamos em abril 38 anos. O escritório tem 38 anos aqui. Nós temos escritório no Rio, São Paulo, Macaé. Hoje, como a Adriana, minha diretora aqui no escritório, costuma dizer, esse número é muito vivo, mas nós temos hoje
aproximadamente 600 sócios e colaboradores e mais de 600 clientes. Chegamos até aqui com base nesses pilares do nosso trabalho aqui de ética, confiança, enfim, o talento das pessoas que trabalham aqui. É uma honra fazer parte desse time da DPC. Eu estou na DPC desde 2013. Acho que a Luciana está um pouquinho antes de mim. Só um pouquinho a mais. Enfim, nós temos uma gama de serviços bastante extensa, né? Esses aí são os principais serviços que a DPC faz, e eu costumo falar com os nossos clientes aqui, com os nossos amigos, que se nós não soubermos fazer, nós vamos conhecer alguém que faça bem, para indicar os nossos parceiros e para que o cliente seja sempre bem atendido aqui na DPC. Essas caixinhas marcadas aí de pessoa física e departamento pessoal, que somos eu e Luciana, que vamos falar aqui com vocês hoje sobre esse assunto de expatriação. Vamos tratar tanto de brasileiros no exterior quanto de estrangeiros no Brasil, falar um pouco de obrigações fiscais do expatriado e os acordos internacionais que o Brasil tem, tanto em matéria tributária quanto em matéria previdenciária. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante aqui, que traz um valor aqui para a nossa conversa muito interessante. Começando a falar, a primeira coisa quando a gente fala de um estrangeiro no Brasil é que, para ele trabalhar aqui, né, o estrangeiro precisa ter um visto, uma autorização para trabalhar no Brasil, né? E esse visto, essa autorização precisa ser compatível com a função que ele vai exercer no Brasil. Então, é muito importante que o processo de trazida de um estrangeiro para trabalhar no Brasil ele comece bem alinhado com os provedores de visto. Nós não fazemos visto aqui na DPC, mas também temos parceiros aqui do escritório que podem ajudar. Mas, enfim, esse início da expatriação, sempre quando ela é bem planejada, a expatriação funciona bem, né? Quando a expatriação começa sem um planejamento bem feito, a tendência é que em algum momento do percurso, seja na largada, no meio ou no final, a gente acabe tendo algum tipo de desconforto aí com esse estrangeiro que veio no Brasil ou com um grupo de pessoas, né? Então, os vistos, esses são os vistos hoje em dia, né, que estão lá no portal de imigração do governo. E, especificamente, é importante a gente falar de autorização de residência, porque é uma coisa que tem acontecido muito aqui, né, Luciana? Demais. Os estrangeiros têm vindo para cá com autorização de residência, né, pedindo para vir morar, trabalhar no Brasil. Isso tem acontecido muito, e a autorização de residência, enfim, ela é concedida pelo governo. Existem diversos tipos de autorização de residência, né, para que a pessoa venha trabalhar no Brasil. Enfim, estudo, tratamento de saúde, reunião familiar. Essa autorização de residência com base em acordos do Mercosul, por exemplo, isso tem acontecido muito aqui no escritório, com os nossos clientes, e por isso que a gente chamou a atenção aqui na apresentação, porque é algo que é recorrente aqui no nosso dia a dia, e as pessoas nos perguntam, né? Bom, tem um funcionário argentino com autorização de residência, ele pode trabalhar, não pode trabalhar, ele pode entrar na folha, não pode, enfim, essas questões que a gente vai tratar aqui com vocês, mas, enfim, achamos importante dar um destaque para isso, porque nas nomenclaturas de vistos, como a gente vai ver, não existe mais aquele visto permanente que existia antes, né? Então, agora, quando a gente entra lá no portal de imigração, a gente tem autorização de residência e visto temporário, né? E a autorização de residência, isso aqui não é novo, mas é sempre importante destacar que a pessoa não precisa mais sair do Brasil para conseguir a autorização dela. Antigamente, a pessoa precisava sair e depois voltar. Agora, isso não é mais necessário, e as pessoas ainda perguntam isso para a gente. É muito recorrente essa pergunta. Não é verdade, Luciana? Hoje a Sim. gente estava até comentando sobre isso, né? Sobre
falando aqui, será que é necessário a gente falar disso? E aí, só que a experiência do dia a dia da Luciana falou, não, deixa essa questão aí, porque as pessoas sempre me perguntam isso. Então, é importante que a gente saiba que não precisa mais sair do Brasil, né? Como eu estava falando, não tem mais visto permanente, né, na nomenclatura, mas a legislação fiscal não acompanhou isso. Então, quando a gente olha lá na questão de quando que esse estrangeiro vai estabelecer a residência aqui no Brasil, a gente vê ainda lá na legislação sobre portadores de visto permanente que se tornam residentes a partir da sua chegada. Por analogia aqui, a gente considera aqui que os portadores, né, de uma autorização de residência no Brasil, por terem a intenção de vir para o Brasil, viver no Brasil, trabalhar no Brasil, precisam se tornar residentes na data da chegada no Brasil ou na data da obtenção, pelo menos, daquela autorização de residência, e, a partir daí, cumprir com as suas obrigações fiscais aqui no Brasil. Da mesma forma, os portadores de visto temporário que têm um vínculo empregatício aqui no Brasil, eles também se tornam residentes no momento da chegada aqui com esse visto. É interessante aqui falar que essa questão do estrangeiro vindo para o Brasil e a adequação do tipo de visto, a função que esse estrangeiro vai desempenhar na empresa brasileira, isso é muito importante, porque você não pode aplicar para um visto, sei lá, por exemplo, de assistência técnica, né, e depois querer colocar um visto temporário para assistência técnica e querer que esse estrangeiro assuma uma posição de gestão na empresa brasileira, porque o visto não é apropriado para isso. Então, às vezes a gente está com pressa em trazer aquele funcionário para o Brasil, porque, enfim, precisa dele aqui. A gente entende isso, né? Essas coisas acontecem nas melhores famílias, vamos dizer assim, mas a gente precisa tomar cuidado para adequar o visto à situação específica, ao trabalho que esse estrangeiro vai desempenhar por aqui. Em complemento, Augusto, Pode falar. Complementar aqui essa questão do visto com um contrato de trabalho que vai ser firmado com esse empregado, né? É muito importante que a empresa que seja responsável pelo visto dele no Brasil esteja alinhado com a atividade que ele vai desenvolver na empresa, para que não haja nenhuma inconsistência entre o contrato de trabalho e o visto dessa pessoa aqui no Brasil. Perfeito. E quando o estrangeiro vem para cá com um visto temporário, mas ele não tem esse vínculo com a empresa brasileira, né, não tem um contrato de trabalho local aqui, esse estrangeiro ele vai se tornar residente fiscal no Brasil após 183 dias de presença no país, contados no intervalo de 12 meses. Isso também é importante ressaltar. É muito comum as pessoas entenderem que o período de 183 dias é contado dentro do ano calendário. Não é no ano calendário. Ele é em períodos de 12 meses, então, se eu entrei hoje, eu tenho até 17 de agosto do ano que vem para contar se eu completei 183 dias ou não no Brasil, e aí ser residente a partir do dia 184. Se eu não tiver completado, aí eu tenho que pegar minha segunda entrada no país, né? Imagina que eu cheguei, saí, voltei em 1º de dezembro, vamos dizer, e aí até 1º de dezembro de 2023 fazer essa contagem de novo, desconsiderando esses dias entre hoje e 1º de dezembro, fazendo uma segunda contagem. Então, esse controle, né, de entradas e saídas dos estrangeiros aqui, portando um visto temporário, sem vínculo empregatício no Brasil, ele é uma coisa muito importante, às vezes difícil de ser feita, mas que precisa ser feita na ponta do lápis, para que a gente evite problemas com os impostos aqui no Brasil. Aqui eu fiz um resumo, né, do que a gente considera como momento da residência fiscal no Brasil, e como a gente já estava falando, né, autorização de residência, via de regra, a gente vai considerar a data da chegada. Existem autorizações de residência para, enfim, para tratamento de saúde,
né, para coisas que não estão ligadas ao trabalho, mas como a gente aqui está falando de trabalho, a gente considera que, na data da chegada, esse estrangeiro precisa ser considerado residente no Brasil. Quando ele trabalha com vínculo empregatício também, sem vínculo empregatício, essa contagem de 183 dias. E aí, uma questão particular, mas que também é muito comum, e principalmente aqui comigo, que cuido de pessoas físicas aqui na DPC, nós temos bastante casos de estrangeiros portando autorização de residência com base em reunião familiar. Muitas das vezes esses estrangeiros falam para mim, mas aí, quando é que eu preciso começar a pagar imposto no Brasil? E fizemos questão de mencionar aqui essa intenção do estrangeiro, porque se eu tenho uma autorização de residência com base numa reunião familiar e eu estou vindo para viver aqui no Brasil com a minha família, é claro para todo mundo, penso, né, que na data da chegada, esse estrangeiro precisa considerar que ele é um residente fiscal no Brasil. Por outro lado, é muito comum também nós termos pedidos de reunião familiar, onde o estrangeiro tem um filho aqui, por exemplo, e ele quer vir aqui visitar o filho e voltar para o país de origem dele ou para onde ele está trabalhando. E ele me pergunta, mas eu vou me tornar residente na data da minha chegada? Eu entendo que esse caso não é um caso de ser considerado, porque ele não tem a intenção de viver no Brasil. Então, essa sintonia fina entre o tipo de visto, a intenção do estrangeiro, isso precisa ser analisado caso a caso. Tá? Então, eu não quero fechar um diagnóstico aqui, falando, né, no jargão médico, assim, vamos dizer, mas é algo que precisa ser analisado caso a caso. Aliás, todas essas questões dos estrangeiros no Brasil e dos brasileiros no exterior vão ter detalhes que precisam ser analisados caso a caso, né? Não tem uma coisa que a gente possa dizer, isso vale para todo mundo, porque sempre tem uma situação particular, afinal de contas, estamos falando de gente, né? E todas as pessoas têm suas particularidades. Seguindo adiante aqui, antes da gente falar de tributação, uma coisa que é importante, porque a gente vê no nosso dia a dia, não é, Luciana? Essa questão da fonte pagadora dos rendimentos, né? Para os estrangeiros no Brasil, para os brasileiros no exterior. Para fins de imposto de renda, a gente considera a fonte aqui no Brasil quem está suportando o custo daquele pagamento. É muito comum a gente ter conversas com clientes estrangeiros e eles consideram a fonte o local onde o serviço está sendo desempenhado. Então, vem um estrangeiro da África do Sul para o Brasil, ele vai receber na África do Sul e lá eles falam, não, mas a fonte é Brasil, porque ele está trabalhando no Brasil. E aí a gente explica que para a gente aqui no Brasil, o que vale, o que a gente precisa considerar é quem está suportando o custo daquele pagamento. Então, E essa pergunta é muito recorrente, né? O empregado está trabalhando no lugar X, a empresa fica no lugar Y, onde é que eu tributo, como é que eu faço? A gente sempre tem que pensar quem é a empresa que está suportando esse valor para o empregado, né? Eu posso estou no Brasil, mandei o funcionário para a China. Quem está suportando esse salário? É a China ou o Brasil? Então, esse conceito de fonte pagadora, a gente sempre tem que pensar quem está suportando o salário daquele colaborador. E já dando um spoiler, né? Mesmo que o salário seja entregue lá numa conta corrente da China, né? Se se quem suporta o custo disso é a empresa brasileira, a gente considera isso um rendimento de fonte Brasil, independente de onde os recursos estão sendo entregues. Augusto, teve uma pergunta aqui realizada pela Ana, né? Sobre a questão de visto de nômade digital. Tá? Ela queria Sim. saber os impactos tributários acerca disso, né, que foi estabelecido pela Resolução 45 de 2021, é bem recente. Então, ela quer saber se tem algum tratamento, pelo que eu entendi, se teria algum tratamento tributário específico para esse tipo de visto.
Entendi. A gente teve uma questão aqui no escritório na semana passada, eu acho até que eu dando uma olhada nos nomes aqui dos presentes, até a pessoa que trouxe a questão está aqui participando com a gente. Essa, o visto do nômade digital, né, nós entendemos aqui na nossa análise que é um visto temporário, né, e que outras questões podem impactar, mas, em teoria, se a pessoa está vindo para cá como nômade digital, vai prestar serviço, né, remotamente para uma empresa no exterior, o trabalho dele o resultado do trabalho dele no exterior, enfim, tudo isso, a gente entende que essa pessoa vai se tornar residente aqui após 183 dias de presença física no Brasil, no período de 12 meses. Tá? Então, acho que era essa a pergunta, né? Isso, ela até ratificou aqui, isso mesmo, se a regra é a mesma de 183 dias para a questão de residência fiscal ou algo parecido. É sim. Agora, podem acontecer outras coisas, né? Essa pessoa, esse nômade digital pode querer, por exemplo, abrir uma empresa no Brasil, né? Para prestar serviço como pessoa jurídica, sei lá. Enfim, isso traria algum impacto nessa intenção dele de ficar no Brasil, sair do Brasil, enfim. Então, essas coisas precisam ser analisadas com mais detalhes. Mas, assim, como regra geral, a gente trataria isso como um visto temporário sem vínculo de trabalho no Brasil. Eu acho importante também frisar aqui, Augusto, que essas questões, elas são muito particulares, né? As análises, elas precisam ser realizadas de forma individual, né? Exato. É um atendimento personalizado, individualizado. Nós estamos colocando aqui as regras gerais, mas é sempre importante colocar os pontos específicos nos questionamentos, que venham a ser feitos, porque às vezes um detalhe muda completamente a orientação que a gente possa dar para vocês aqui. Exatamente. Eu estou vendo que o nosso Q&A está bombando aqui de perguntas, pessoal. A gente vai tentar, obviamente, responder as perguntas aqui ao longo da nossa conversa. Se a gente conseguir andar rápido, a gente abre um espaço no final para ver essa interação, mas é importante que todos vocês, ao efetuarem as suas perguntas, se identifiquem, se possível, deixem seus e-mails lá, para que a Sim, gente, não conseguindo responder aqui, a gente possa responder para vocês por e-mail posteriormente, tá? Nós vamos responder a todos os questionamentos. perfeito. Um resuminho aqui, né, sobre a tributação dos rendimentos de estrangeiros no Brasil. Uma vez que ele se torne residente fiscal, ele paga imposto sobre rendimentos de qualquer natureza, em bases mundiais. Enquanto ele é não residente, ele só paga imposto se, por acaso, receber rendimentos de fontes pagadoras situadas no Brasil, né, o princípio da territorialidade. É muito comum, né, quando um estrangeiro vai embora e a empresa, enfim, posteriormente tem que pagar um bônus para ele, esse estrangeiro já fez o processo de saída, já encerrou a residência fiscal no Brasil, então é muito comum a gente ver pagamentos das empresas brasileiras a estrangeiros não residentes, quando eles já foram embora do país, e aí a gente tem que fazer essa tributação na alíquota e código específicos para os não residentes fiscais. Um outro assunto muito sensível também, e que a gente vê aqui no nosso dia a dia, né, Luciana? Essa questão Sim. do split payroll para estrangeiros no Brasil. O cara vem trabalhar aqui, recebe parte do salário no Brasil, parte no exterior. Isso é muito habitual, né, Augusto, quando nós temos aqui estrangeiros no Brasil, né? Eles geralmente eles colocam aí que eles fazem segregação aí, né, de quem vai suportar aquele salário. E os nossos clientes, nós sempre indagamos como é que vai ser esse recebimento. Geralmente a pessoa vem para o Brasil, às vezes deixa a família no país de origem, não, eu quero receber parte no Brasil e parte no meu país de origem. E a gente precisa se atentar nesse sentido, porque do valor que foi recebido no Brasil, no nosso exemplo aqui a gente está colocando 50%, nós vamos aplicar esse valor a título de imposto de renda na folha, tabela progressiva como regra geral,
0561. Já no rendimento recebido do exterior, a responsabilidade pelo recolhimento é da pessoa física. Então, eu estou falando que como departamento pessoal, eu vou tratar a regra Brasil no que tange ao imposto de renda. Já referente à parte da pessoa física, o Augusto que trata dessa parte. Então, a execução de Carnê-Leão, é o departamento dele quem realiza. Então, nós estamos sempre trocando informações aqui dentro sobre os nossos clientes, porque eles se complementam. Lembrando que essa parte recebida do exterior, ela vai ser agregada ao salário do Brasil para entrar na base de tributação previdenciária e de FGTS também. Então, eu vou somar os dois valores para incorporar na base do FGTS e do INSS dentro da folha de pagamento do Brasil, e é necessário realizar o Carnê-Leão no código 0190, pelo departamento do Augusto de Pessoa Física aqui na DPC. E, Luciana, essa questão de transitar na folha, né, esse shadow payroll, né, do que é pago efetivamente suportado pela empresa no exterior, mas transitar na folha aqui do estrangeiro para fins de contribuições previdenciárias e para o FGTS, no caso de estrangeiros no Brasil, essa é uma questão que muita gente discute, né? A gente sabe que Muita tem gente discute. discussão judicial sobre isso, a gente vê muita gente que diz não concordo, não quero Concordo. pagar, não vou pagar. O Enfim, jurídico também suporta, né? Muitas empresas consultam o jurídico e falam, não, o jurídico analisou, entendeu que a gente não vai colocar, tem esse ponto também. exatamente. A gente aqui, como a Luciana estava falando, a gente está mencionando aqui o que a gente entende de regra geral, com base no que o próprio governo brasileiro entende que deve ser feito, mas a gente sabe que, nesse caso aqui, tem discussão, tem, como a gente fala, tem tiro para todo lado, e, no final das contas, as pessoas precisam avaliar, né, os riscos, os custos e tomar suas decisões. Mas a regra que a gente entende é que essa remuneração precisa transitar para essas contribuições e ser excluída da base de cálculo do imposto de renda, porque o imposto de renda, enfim, da parcela no exterior, ele precisa ser pago no Carnê-Leão. Vou responder aqui a pergunta da Sabrina, né? Como funciona o saque do FGTS para o expatriado que volta ao país de residência, né? Sabrina, o ideal, eu vou falar a parte prática, tá, da Caixa Econômica Federal. Esse expatriado, ele levando o celular dele, né, do Brasil, na prática ele consegue fazer o saque pelo próprio aplicativo da Caixa Econômica Federal. Ele consegue fazer esse saque do FGTS, normalmente transfere para uma conta dele, tá? Como os nomes dos expatriados, eles são bem difíceis aqui no Brasil, ocorrem muitos casos de digitação errada de nome. Então, havendo qualquer inconsistência cadastral, eu não consigo sacar esse FGTS pelo aplicativo porque dá inconsistência. Salvo isso, o expatriado foi embora, deixou o celular aqui porque ele era da empresa. Ele pode ir no consulado do Brasil, no país onde ele esteja, que ele também consegue efetuar o saque do FGTS dando entrada no consulado. Maravilha. Vamos em frente. Aqui, rapidamente, deixamos aqui a regra, né, de como converter os valores em moeda estrangeira para reais. Essa é uma regra, está lá na Instrução Normativa 208 de 2002. A gente não precisa perder muito tempo aqui sobre isso, mas achamos também interessante deixar, porque somos sempre questionados, como é que eu vou converter os valores? E aí a gente explica esse palavrão todo aqui de o dólar do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior, e, enfim, isso aqui fica como uma colinha aí para vocês, tá? De como fazer a conversão, mas acho que a gente pode passar por isso aqui, senão a gente não consegue passar por todos os nossos slides, tá? Aqui um resumo do que está na legislação, aqui em quadrinhos, para ficar mais fácil de vocês entenderem quando vocês depois receberem aí a apresentação, porque todos vocês também vão receber esse material
que o pessoal da Câmara Brasil Alemanha gentilmente vai mandar aí para vocês posteriormente. Seguindo adiante, quando a gente tem um estrangeiro que já deixou de ser residente fiscal no Brasil, né, como a gente comentou lá no início, e, por acaso, ainda tem algum valor a receber por aqui, seja uma verba final, enfim, seja um bônus pelo desempenho no ano anterior, ele também precisa pagar imposto aqui sobre essa parcela da remuneração que está sendo paga aqui, como um não residente fiscal, a alíquota é de 25% nesses casos, o Alíquota cheia, código né? 0473. Né? Não tem como fugir aqui. Mas a parcela que ele estará recebendo no exterior, não há imposto de renda no Brasil. Isso vai se aplicar também para o brasileiro em designação internacional que tenha encerrado a sua residência fiscal no Brasil. A gente vai ver mais à frente. Tá ok? Eu acho muito importante aqui, porque a gente ressaltar que a gente sempre tem que saber quando a pessoa física é ou não residente fiscal. E vocês precisam informar isso para a área de departamento pessoal. Como vocês podem observar aqui, isso muda o tipo de tributação a ser aplicado sobre o rendimento daquele profissional. Então, como nós não, um exemplo aqui, nós não fazemos visto, né, como o Augusto ressaltou, mas nós temos empresas que são parceiras nossas e que fazem. A gente precisa sempre ser comunicado ou estar alinhado com as empresas que fazem esse tipo de prestação para que nos comuniquem quando fazem a questão, tanto de visto quanto a questão de residência fiscal também. E aqui, quando a gente estabelece a residência fiscal no Brasil, né, e a gente passa lá a apresentar a declaração anual de imposto de renda, nós só vamos deixar de ser residente fiscal no Brasil depois que fizermos o encerramento dessa residência formalmente, seja pela comunicação de saída definitiva e posterior entregue da declaração de saída definitiva. Augusto, lá na legislação diz que se eu ficar 12 meses fora do Brasil, eu me torno não residente fiscal. É verdade, né? Qualquer pessoa que passe 12 meses ininterruptos fora do Brasil, ela pode, depois disso, suportar a ideia de que ela é uma não residente fiscal. O problema disso, quando a gente não cumpre esse procedimento estabelecido pela legislação de comunicação de saída e declaração de saída, a gente passa a ter que produzir essa prova de outra maneira, diferente do que simplesmente apresentar a nossa comunicação de saída e declaração de saída. Então, é muito importante, nós aconselhamos a todos que pretendem encerrar a residência fiscal no Brasil, seja um estrangeiro indo embora, seja um brasileiro saindo do país e querendo encerrar sua residência aqui, que faça a sua comunicação de saída. Ela pode ser feita no momento da saída, você tem até 28 de fevereiro do ano seguinte ao da sua saída para fazer a comunicação, mas a gente aconselha fortemente que a pessoa faça antes mesmo de sair, dizendo qual é a data da caracterização de não residência dela, porque lá na comunicação de saída você tem a oportunidade de informar os CNPJs das suas eventuais fontes pagadoras aqui no Brasil. Isso inclui o seu empregador, um inquilino de um imóvel, os bancos onde você possui conta, enfim, você consegue ali informar os CPFs e CNPJs e gerar uma espécie de uma cartinha que o próprio sistema da Receita Federal produz, onde você pode assinar e formalmente comunicar às suas fontes pagadoras da sua condição de não residente. É importante salientar que a não residência ela fica estabelecida ali naquele momento, né? Eu digo lá na minha comunicação de saída, olha, eu vou deixar de ser residente fiscal no Brasil, por exemplo, em 31 de agosto de 2022. Eu posso considerar que, a partir dessa data, eu sou um não residente fiscal no Brasil. No entanto, esse processo de encerramento da residência fiscal, ele só vai ser concluído quando eu entregar minha declaração de saída definitiva. E a declaração de saída definitiva do país, ela só pode ser entregue na temporada de imposto de renda do ano subsequente ao da saída. Então,
não basta fazer a comunicação de saída, precisa fazer a comunicação de saída e depois a declaração de saída, sob pena de, se você não apresentar essa declaração de saída, você pode, das duas, uma, né? Se você, por exemplo, fizer uma declaração de ajuste anual, ao invés de fazer de saída, o governo vai desconsiderar a sua comunicação de saída, ou você pode incorrer no atraso da entrega da sua declaração de saída definitiva e aí ter penalidade pela entrega em atraso. E, na pior hipótese, você acaba sendo considerado ainda um residente fiscal no Brasil, sujeito à tributação em bases mundiais. Então, esse processo de saída definitiva, né, de encerramento da residência fiscal, ele precisa ser feito e concluído nas duas etapas, não basta fazer só a comunicação de saída. Muita gente me pergunta, Augusto, não fiz a comunicação de saída, mas eu quero fazer a declaração de saída. Posso fazer? Pode fazer. A declaração de saída ela vai satisfazer para o governo brasileiro essa caracterização da não residência fiscal. Qual o problema disso? O problema é que quando você não faz uma comunicação de saída, até antes da sua saída do país, você acaba não comunicando as suas fontes pagadoras no Brasil da sua condição de não residente fiscal. E aí pode acontecer de você receber rendimentos posteriores à sua saída, que serão tratados como rendimentos pagos a residentes fiscais, e você acabar tendo um problema de inconsistência na declaração ou de tributação de maneira equivocada pela fonte pagadora, que não é obrigada a saber da sua condição de não residente. Está lá na legislação, está lá na Instrução Normativa 208 de 2002, que é a obrigação da pessoa física informar as suas fontes pagadoras sobre a declaração, sobre a sua saída definitiva do país. E aí a gente orienta aqui na DPC, né, a Luciana sabe melhor do que eu, porque ela opera a folha de pagamento, para o nosso pessoal aqui solicitar a cópia da comunicação de saída definitiva das pessoas para que possa fazer alteração na folha de pagamento, para que qualquer pagamento seja feito posterior a essa data, seja tratado como um pagamento a não residente fiscal. Isso aí que é muito importante, nós precisamos de fato ser comunicados quando ocorre isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na segunda-feira, né? Nós processamos a folha de pagamento da empresa normalmente, liberamos, daí o pagamento voltou de um dos funcionários. Daí a gente liga para o banco, foi geralmente erro de arquivo bancário, né, algo parecido, e aí, quando nós fomos pesquisar mais a fundo, nós verificamos que o jurídico da empresa tinha feito a saída, né, definitiva do país, do funcionário. O Bacen foi lá, bloqueou a conta dele. Então, quando o valor bateu na conta, voltou. Então, assim, esse tipo de situação é complicado por esse motivo, porque e agora? Como é que a gente vai tratar esse tema, né? Ele já deu a saída dele, tem salário a receber porque ele efetivamente trabalhou durante o período. Porém, o escritório de advocacia foi lá e deu a saída. Não sei se não sei como é que foi essa conversa, foi essa falta de alinhamento aí, mas hoje a gente está com um problema aqui para resolver nesse sentido. Porque tem essa questão bancária envolvida, né? A gente vai até tratar disso aqui um pouquinho mais à frente, mas quando você deixa de ser residente, né, você tem algumas, e comunica as fontes pagadoras e comunica ao banco, por exemplo, os bancos precisam tomar providências e que podem acarretar nisso que você está falando, né, no encerramento daquela conta, no tratamento, né, de uma conta de domiciliado no exterior, enfim, pode acontecer também, né, um outro caso aqui para ilustrar, a gente tem situações que o funcionário faz a comunicação de saída dele por conta própria, não avisa para a empresa continua pagando salário no Brasil e tratando como se fosse um pagamento a um residente fiscal. Isso bate na Receita Federal de uma maneira que a Receita Federal entende que aquela pessoa está obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda, só que a pessoa fez saída definitiva. Isso gera uma inconsistência lá, que acaba acarretando na pendência de regularização do CPF e até na suspensão do CPF daquele indivíduo. Então, são coisas que são muito sensíveis e precisam estar alinhadas. Quando a gente atende aqui os clientes que são clientes da
da área de pessoa física, da área de departamento pessoal, obviamente a gente tem esse cuidado de aqui na área de pessoa física, se eu faço uma comunicação de saída, eu encaminho para o time da Luciana para que eles possam ter essa informação lá. Quando as coisas não são centralizadas, a gente pode acabar tendo esse tipo de desencontro de informação. Falando aqui já de brasileiro para o exterior, eu vou passar um pouco a bola aqui para a Luciana, porque aqui a gente entra em umas questões como a gente está vendo aqui de contrato de trabalho e etc., que eu acho que a Luciana vai poder falar muito melhor do que eu aqui. Luciana, por favor. Eu falei até com o Augusto, vai passando os slides, porque eu não gosto de ficar lendo muito, não. Vamos lá, gente. Então, como via de regra, né, a situação dos trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviço no exterior, ela é regulada pela Lei 7.064 de 82 e regulamentada pelo Decreto 10.854 de 21, se não me falha a memória, isso mesmo. E aí, essa lei, na época, ela foi criada por um propósito específico, para uma categoria específica de profissional, que posteriormente ela ganhou abrangência para todos os trabalhadores que se enquadrassem naquela situação. No que tange a essa lei especificamente, a gente tem que, vou ressaltar aqui, que ela não cabe por um empregado designado para prestar serviços de natureza transitória por período não superior a 90 dias. Então, se você tem um empregado de natureza transitória, período não superior a 90 dias, eu não vou aplicar essa lei, desde que, naturalmente, ele tenha ciência expressa dessa transitoriedade, né, do caso do empregado, e que ele receba, além da passagem de ida e de volta, as diárias durante períodos de trabalho no exterior, as quais, seja qual for o valor, né, e que elas não terão natureza salarial, uma vez que aquele valor vai ser somente para a subsistência daquele empregado durante um período curto de tempo aí, tá? Então, eu vou considerar, quando é que eu vou considerar que o empregado ele vai ser transferido, né? Quando eu removo ele para o exterior, e o contrato estava sendo executado em território brasileiro, quando ele é cedido à empresa sediada no estrangeiro para trabalhar no exterior, desde que a gente mantenha um vínculo trabalhista com esse empregado brasileiro, ou quando contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior. Então, sempre que eu tiver essas três situações, eu vou considerar esse empregado transferido para o exterior. E quais são os direitos que eu vou aplicar a esse empregado? A empresa responsável pelo contrato de trabalho, ela tem que assegurar a esse empregado que é transferido, independentemente da legislação do local da execução de serviço. Ou seja, tem que garantir todos os direitos previstos na lei, tá? 7.064, a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho. Agora, o que a gente tem que observar? A legislação brasileira ela é muito paternalista, né? Então, é difícil, quando eu transfiro o empregado para o exterior, que aquele país tenha condições mais benéficas do que o Brasil. Porém, caso isso venha a existir, né, a gente tem que aplicar essa legislação do país onde ele está executando, se for mais benéfica do que a legislação brasileira. Tá? E a aplicação da legislação brasileira sobre Previdência, FGTS, né, todos os direitos mencionados também na lei. E o que eu vou considerar para esse salário desse empregado? Né? Então, eu vou ter que fixar, colocar lá no contrato de trabalho dele, de forma escrita, qual vai ser o salário dele. Ele também, eu vou ter que aplicar, né, todos os reajustes previstos na legislação brasileira, como reajuste sindical. Meu funcionário está em outro país, eu vou aplicar o dissídio coletivo da categoria, né? O reajuste salarial estabelecido na categoria, eu vou aplicar ele, tá? E será obrigatoriamente estipulado em moeda nacional, mais a remuneração devida durante a transferência do empregado, que daí foi o que nós já dissemos, que eu vou ter que computar aqueles valores que forem ajustados lá fora. Outro ponto relevante
é a questão do adicional de transferência, né? Sempre que a transferência ela é provisória, é devido, a gente entende, né, que é devido ao adicional de transferência de 25% sobre o salário do empregado. Nesse ponto também é um pouco polêmico, né? Mas a gente entende que cabe aí o adicional de 25% de transferência para esse empregado. É porque a 7064 ela não estipula esse percentual, né? Isso, a gente usa por analogia CLT aí no caso, né? Uhum. Eu também tenho previsto na legislação que trata dessa condição, o direito do empregado, enquanto ele estiver prestando serviço no exterior, a conversão e remessa desses valores para o local de trabalho, tá? E, no caso de férias, também é importante ressalvar, não sei como é que estou te bagunçando muito aí, Augusto, não, né? Não, Não, fica não, tranquilo. Se eu te bagunçar, você fala para eu voltar aqui alguma tá, coisa. Eu estou tentando seguir o raciocínio. tá. E no caso de férias, é, é uma faculdade do empregado, né? Ele gozar as férias no Brasil. Contudo, após 2 anos de permanência do exterior, a empresa ela vai ser obrigada, a empresa empregadora, a custear essa viagem do empregado para o Brasil. E essa viagem ela se estende aos cônjuges, aos demais dependentes desse empregado também, com ele residente, no caso, né, que esteja laborando lá. Então, a empresa ela é obrigada a custear essa questão das férias a ele e sua família após 2 anos, ok? Luciana, esse custeio dessas férias não representa um acréscimo patrimonial para o empregado, né? Ele não precisa tributar isso como um benefício indireto, ou precisa? Não, entendo que Eu não. entendo. Sim, eu também entendo que não, né? Mas é só Uma para vez que está previsto na legislação, é uma obrigação é uma da obrigação da empresa, é empresa. uma obrigação da empresa, Uhum, tá? ok. E aí, quando eu tiver o retorno desse empregado ao Brasil, tá? Depois que foi lá, executou o trabalho, esse empregado ele está retornando para o Brasil. Quais são as condições de retorno desse empregado para o Brasil? Ele pode ser determinado pela empresa, quando não se tornar mais necessário o trabalho desenvolvido dele no exterior, porque acontecem muitos questionamentos assim. Estabelecia que ele vai ficar no exterior por 6 meses. Suponhamos que depois de 4 meses ele não está performando como o esperado por essa empresa no exterior. A empresa decide regressar com esse empregado do Brasil. A empresa ela pode fazer isso? Sim, ela pode fazer isso, assim como ela pode, se ele cometer um ato estipulado pela CLT como uma rescisão, que gera uma rescisão por justa causa, também cabe, tá? Uma justa causa nesse empregado. E fica assegurado a esse empregado, quando retorna ao Brasil, o término do prazo da transferência, né? E antes do prazo da transferência, na ocorrência das seguintes hipóteses, né? Após 3 anos de trabalho contínuo, para atender alguma necessidade grave de natureza familiar, a esposa ficou doente ou algo parecido, né? Então ele tem um direito que a legislação estipula que ele pode retornar ao Brasil se vier a acontecer algum fato a ele ou algum familiar dele por motivo de saúde, desde que tenha um laudo médico especificando. Quando der o empregado justa causa para rescisão do contrato de trabalho, e também se não for mais necessário ou conveniente o serviço desse empregado no exterior. E o custeio referente a esse retorno cabe à empresa arcar, né, de forma definitiva. E após o retorno, eu vou cessar naturalmente o adicional de transferência, as prestações in natura ou qualquer outra vantagem que eu tenha fornecido a esse empregado na condição da sua permanência ao exterior, né? Que é aquele caso que a gente sempre discute aqui no Brasil, aqui. Estou pagando muito tempo, às vezes, uma gratificação para um funcionário ou um benefício. Isso incorpora
ou não o salário, né? Aqui, no caso, eu tenho que ter de forma muito clara que aquele adicional que ele está recebendo, ele decorre da condição dele laborar no exterior. Tendo isso estipulado, previsto em contrato de trabalho, eu não vejo risco de tirar esse benefício, uma vez que ele está condicionado à condição desse empregado no exterior, tá? E o período de duração de transferência aí, né? Ele vai ser computado como tempo de serviço para esse empregado, para todos os efeitos de legislação brasileira, ainda que o local de prestação de serviço considere como um contrato autônomo, a liquidação, a respectiva cessação. Então, todo esse tempo que esse empregado ficar trabalhando no exterior, ele vai ter direito a todos os direitos previstos na legislação brasileira. Deixa eu voltar aqui para o slide para o Augusto não me Deixa eu falar um negócio, pegar. Luciana. Eu estava aqui na hora que você está falando aí sobre essa situação da transferência brasileira para o exterior, e com foco na 7064, que é o que a gente recomenda, né, para os nossos clientes. Obviamente, nós temos casos aqui, né, e nós vemos no dia a dia, que muitas empresas optam por rescindir o contrato de trabalho do funcionário para que ele seja contratado no exterior. Outras empresas até adotam a suspensão do contrato de trabalho no Brasil, que não tem previsão legal para isso. E no caso de rescisão do contrato de trabalho, a empresa fica exposta a alguns riscos, né, de autuação, risco de reclamação trabalhista e tal. Acho importante a gente frisar isso aqui para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa conversa, de que a recomendação, né, é que siga-se a Lei 7064 de 82, por mais que isso torne o processo de expatriação um processo caro. Ele é né? custoso. Né? Mas é aquele negócio, né? O barato às vezes sai caro demais. A gente tem notícia de diversas situações de reclamações de funcionários que tiveram contrato rescindido e depois moveram ações e acabaram recebendo tudo que tinham para receber, e acaba sendo mais caro do que pagar para ele no momento certo de expatriação. Então, porque a gente passou por esse slide lá no início da nossa fala aqui, e eu acho importante trazer esse ponto para que as pessoas possam refletir e analisar. Já trazendo aqui, não sei se você quer complementar alguma coisa, se eu sigo aqui. Pode seguir. Trazendo aqui para a tributação, né, dos brasileiros no exterior, se o brasileiro é residente fiscal no Brasil, e essa decisão da residência ou não residência fiscal, ela é uma decisão personalíssima, né? A empresa não pode definir se aquele funcionário será ou não será residente fiscal no Brasil. O que a empresa pode e deve fazer é prover uma consultoria especializada para que possa analisar o caso daquele funcionário e expor quais seriam os benefícios, os prós e os contras de se manter a residência fiscal no Brasil ou encerrar a residência fiscal no Brasil. Enquanto residentes fiscais aqui, os brasileiros transferidos para o exterior, porque a residência fiscal e a residência social são duas coisas distintas, né? A residência fiscal implica na tributação em base mundial e a não residência, tributação dentro do princípio da territorialidade, somente o que for pago por fonte pagadora no Brasil. E aí, aqui o split payroll, né, para um caso de transferência de brasileiro para o exterior, se esse brasileiro mantém a residência fiscal no Brasil, a parte que ele recebe aqui, retenção de folha, certo, Luciana? 0561. Né, normal, como a gente faz para Normal. qualquer empregado aqui. A parte do exterior, por sua vez,
como se a fonte pagadora é no exterior, é importante frisar, não é o dinheiro pago pela empresa brasileira depositado numa conta no exterior. É o dinheiro efetivamente pago por uma empresa, por um empregador no exterior. Tá? Esse rendimento efetivamente pago no exterior, ele está sujeito à tributação no Brasil na forma do Carnê-Leão, no Código 0190. E aqui, Luciana, aqui não tem controvérsia, né? Não Aqui, tem. essa questão, se o brasileiro sai transferido, Lei 7064, essa verba eventualmente paga no exterior, ela precisa, Ela de vai fato, entrar para a transitar para base. todos os fins aqui, né? Ela vai transitar para todos os fins, de natureza previdenciária e de FGTS. Voltando a frisar que é possível, né, Luciana, a gente fazer a tributação dessa parte no exterior, dentro da folha, para fins previdenciários e trabalhistas, mas excluir da base de cálculo do imposto de renda. Perfeito. Né? Os tributos eles não vão se confundir aí, nesse Porque às caso. vezes, essa é uma coisa também, uma dúvida muito comum, né? Se eu posso fazer e como fazer. Tem como fazer, Tem. e é isso que deve ser feito no final das contas, né? Que é o que Perfeito. determina a legislação. Quando a gente tem um brasileiro que encerrou a residência fiscal, foi transferido para o exterior, fez a sua comunicação de saída, informou as fontes pagadoras da sua condição de não residente fiscal, e ele continua, né, tendo parte da sua remuneração paga no Brasil, o que ele recebe aqui. Esses exemplos aqui de 50%, pessoal, sei que a Luciana já falou isso, mas eu vou frisar, isso é só exemplo, tá? Pode ser qualquer proporção. A 7064 ela estabelece que pode ser em qualquer proporção. Mas, enfim, o rendimento recebido de fonte pagadora no Brasil precisará ser tributado a 25% no Código de Não Residente, que no caso aqui é o 0473, mas e a remuneração recebida no exterior, Augusto? Essa ficará livre de tributação aqui, porque esse brasileiro encerrou a residência fiscal e, portanto, os rendimentos que ele passar a perceber no exterior não são tributáveis aqui. Augusto, acho também, isso acontece em muitos questionamentos lá no nosso departamento, é a questão de vencimento da guia, que tem um vencimento especial, né? 0561, né, a gente vai considerar como fato gerador naturalmente o pagamento, e nós vamos recolher, declarar não é social, né? Depois de fazer a entrega da RCTF Web no dia 15, e o vencimento dessa guia vai ser no dia 20 do mês seguinte. Então, suponhamos que a empresa ela seja competência, né? Peguei lá no último dia do mês o salário, eu vou recolher esse imposto de renda no dia 20 do mês seguinte. Mas dependendo da situação desse empregado, a gente tem que efetivar a geração da guia e o pagamento no mesmo dia do pagamento do salário, correto, Augusto? Exatamente. Quando é um não residente fiscal, a retenção na fonte ela é devida, e o recolhimento do imposto, na mesma data em que o pagamento é acreditado em favor daquele brasileiro, enfim, no caso aqui, né, transferido para o exterior não residente. A tributação dos não residentes, ela sempre vai se dar por retenção na fonte, assim que estabelece a legislação. O vencimento do imposto é sempre no mesmo dia em que o rendimento é acreditado. Não. Em algumas situações que não estão aqui na nossa apresentação, mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa física pagando para um não residente, essa pessoa física ela pode reter o imposto, mas geralmente o que acontece é que o procurador do não residente fica responsável pelo recolhimento do imposto em nome do não residente. Nesse Mas é caso, importante. isso mesmo, nesse caso, geralmente as empresas as multinacionais necessitam de um processo de aprovação antes do pagamento da guia, então empresas nesse sentido aqui nós temos um cuidado ainda maior, porque é pagar o salário do empregado, gerar a guia e pagar a guia tudo no mesmo dia. Então, assim, é uma celeridade que nós temos que ter nesses processos dos funcionários nessa condição. Exato. Seguindo aqui adiante, falando das obrigações fiscais, né?
Se eu me mantenho residente fiscal no Brasil, eu preciso recolher meu imposto de renda mensalmente sobre os meus rendimentos, inclusive aqueles percebidos no exterior, esses sujeitos ao carnê-leão. Eu preciso continuar apresentando minha declaração anual de imposto de renda, eu preciso apresentar minha declaração de capitais brasileiros no exterior quando for aplicável ao caso. Mas, enfim, se eu saio do país, mas mantenho a minha residência fiscal aqui, eu fico sujeito a todas as obrigações fiscais que os residentes no Brasil, e socialmente residentes no Brasil, vamos dizer assim, estão obrigados. Já quando o brasileiro transferido ele encerra a residência fiscal, ele precisa realizar todo o processo de encerramento da residência fiscal. Não é uma condição que impeça, tá, a apresentação da comunicação de saída, nem da declaração de saída, mas está previsto na legislação e é extremamente recomendável que os não residentes no Brasil indiquem um procurador residente fiscal aqui para que seja seu representante perante as autoridades fiscais. É muito comum as pessoas me perguntarem, mas Augusto, eu vou ter que pagar imposto em nome daquele não residente? É importante a gente saber que a obrigação fiscal ela é uma obrigação personalíssima, né? Então, assim, eu sou responsável por pagar o meu imposto. Até um IR-fonte, né, do meu salário. Se o meu empregador não recolher, a legislação estabelece que no momento que eu entrego minha declaração anual de imposto de renda, eu vou lá e eu tenho que pagar o imposto eu mesmo. Mas era obrigação do meu empregador recolher. Isso é outra história. Mas o pagamento do imposto cabe a mim. O procurador ele tem a obrigação de reter os impostos, né, sobre os rendimentos que forem creditados ao não residente, mas no final das contas a obrigação, né, o desembolso do dinheiro cabe ao não residente, não ao procurador. É importante que as pessoas tenham essa tranquilidade assim, para saber que, enfim, eventualmente forem procuradores de não residentes fiscais, saber que precisam tomar cuidado, precisam zelar pelo cumprimento da lei, mas não devem, no final das contas, ser cobrados pelos impostos na sua própria pessoa física. Também é uma obrigação, né, das pessoas que encerram a residência fiscal informar as fontes pagadoras no Brasil sobre essa condição de não residente fiscal. E aí, esse ponto de atenção, que também é uma coisa muito comum, é que o não residente fiscal ele não pode manter uma conta regular nos bancos aqui. Muita gente fala comigo, mas eu já saí, nunca tive problema nenhum, etc. Assim, antigamente a gente podia contar com a sorte. Hoje em dia isso não é mais sorte, tá? Você só não vai ter problema se você estiver passando abaixo do radar da Receita Federal. Se você em algum momento cruzar o limite ali de acender a luzinha amarela lá na Receita Federal, você vai acabar caindo na malha fina se você mantiver uma conta, notadamente com investimentos no Brasil. Você deixa só uma conta corrente para pagar uma despesa corrente baixa, etc., é provável que você passe abaixo do radar, por mais que você esteja em não cumprimento com as regras, é provável que você passe abaixo do radar e não tenha problema. Mas a gente recomenda, né, que as pessoas levem essa questão em consideração. Os brasileiros transferidos para o exterior, via de regra, têm aqui os seus investimentos, têm sua família, precisam entender essas questões bancárias, né, que são regras estabelecidas pelo Banco Central, né, sobre a conta de residente fiscal. Hoje em dia, ela é chamada de CDE, conta de domiciliado no exterior. Né? Quais são as implicações de se ter uma CDE e o que isso vai causar nos investimentos dela, que precisarão ser feitos abaixo dessa conta CDE, que é uma conta 4373, que é a conta de investimento de não residente. Enfim, tem uma série de questões bancárias aqui que são importantes, que as pessoas precisam tomar cuidado. Então, é importante salientar isso aqui, que isso é um risco, que às vezes as pessoas fazem todo o processo direitinho, mas mantêm lá os investimentos no banco,
e aí passa 1, 2 anos, a pessoa está com o CPF suspenso, e aí a gente precisa mover um processo administrativo dentro da Receita. Uma outra coisa que a gente também sempre fala, a Receita Federal do Brasil é excelente, funciona super bem quando a gente tem formulários para resolver os problemas dentro da Receita. Quando a gente não tem o formulário, a gente tem um processo, né, que a gente faz uma petição e etc., essas coisas já não funcionam com a celeridade que a gente gostaria que elas funcionassem, ou nem sempre funcionam assim. Então, as pessoas, às vezes, precisam ter paciência e isso pode acabar acarretando um problema mais grave no futuro. Já passando aqui, estou tentando dar uma acelerada, que se deixar eu falo aqui até amanhã. A gente vai falar aqui de acordos internacionais, eu vou falar um pouquinho aqui de acordo para evitar dupla tributação, depois a Luciana fala de acordos previdenciários, mas, enfim, um acordo para evitar dupla tributação e evasão fiscal, o Brasil tem diversos acordos afirmados. O objetivo dos acordos geralmente os acordos sempre começam, né? Eles sempre começam com os critérios para estabelecimento de residência fiscal das pessoas. Então, assim, qual o objetivo do acordo? Estabelecer aonde que a pessoa é residente fiscal em caso de conflito de interesse, porque você vai ser residente fiscal de um país ou de outro, sempre que a legislação desse país determinar que você é residente fiscal. Né? E aí, quando você tem um conflito em que, por exemplo, a lei brasileira e a lei argentina determinam que você seja residente fiscal nos 2 países, a gente vai olhar para o acordo e tentar entender como é que a gente vai tratar os rendimentos. Os textos dos acordos são muito parecidos, via de regra, mas, enfim, podem variar em detalhes e, principalmente, em coisas, como eu vou mostrar aqui para vocês, que são assim, ó. Os rendimentos de bens imobiliários, por exemplo, isso aqui é o texto do Acordo do Brasil com a Argentina, tá? Eles falam, geralmente os acordos dizem isso, tá? Os rendimentos de bens imobiliários serão tributáveis no estado em que os bens estiverem situados. Mas, às vezes, o texto do acordo ele fala assim, podem ser tributados no estado onde esses bens estiverem situados. Aqui nas profissões dependentes, por exemplo, ele fala que só são tributáveis nesse estado. Esse detalhe semântico aqui dos acordos, eles geram muita discussão sobre quem vai tributar, a quem compete a tributação e como é que você toma crédito de, né, se você deve considerar aquilo isento, se você precisa considerar tributável e toma crédito do imposto. Isso gera muita discussão. A gente tem que querer muito, podem, devem, Exatamente. só, Exato. poderá, deverá. Então, nós temos que ter muito cuidado na leitura desses acordos. Exato. E como o objetivo do acordo lá no início é olhar para a situação daquela pessoa, estabelecer o país onde ela está residente, a situação precisa ser analisada caso a caso. Né? Não tem uma situação em que... Porque, às vezes, no texto do acordo, ele fala você vai ser considerado residente no país onde você tiver o centro dos seus interesses vitais. E aí você não tem como determinar isso. Onde permanecer habitualmente, você não tem como determinar isso, porque permanece habitualmente nos 2. Às vezes ele fala, você vai ser considerado residente no país onde você for nacional. E às vezes você tem uma situação em que você tem um brasileiro trabalhando na Argentina, então o cara é brasileiro, ele vai ser considerado residente no Brasil, porque ele é nacional do Brasil, vamos adotar essa possibilidade, mas você pode ter um americano que é residente no Brasil, trabalha aqui, foi transferido para a Argentina, e aí esse cara ele não vai ter essa questão da onde ele é nacional para determinar a residência fiscal dele. Então, os casos precisam ser analisados individualmente. Tá? Nos casos das profissões dependentes, né, como ele fala ali, só serão tributáveis no país onde o trabalho estiver sendo desempenhado, mas ele vem, olha, não obstante, podem ser tributados no outro estado, se você permanecer menos de 183 dias, se as remunerações forem pagas por um empregador em nome de um empregado que seja residente de outro estado, não couber um estabelecimento permanente. Então, enfim, os textos dos acordos eles não são fáceis de serem interpretados. Essa é a verdade. Muitas vezes a gente acaba recorrendo aos nossos parceiros advogados para nos darem suas legal opinions sobre as situações, mas a questão é que todos eles, e o que vale aqui de aconselhamento para a gente
todas as situações precisam ser analisadas caso a caso. O Brasil tem acordo com diversos países, aqui está o link para a página da Receita Federal, onde vocês vão encontrar esses países lá. A Alemanha está arriscada ali, porque a Receita Federal continua colocando a Alemanha ali como um país que possui acordo, mas esse acordo foi denunciado em 2006 ou 2008, já nem me lembro, tem muito tempo que esse acordo do Brasil com a Alemanha já não está mais em vigor, porque a Alemanha, o Reino Unido e os Estados Unidos têm uma coisa chamada reconhecimento da reciprocidade de tratamento fiscal, que significa dizer que o Brasil reconhece de ofício que com esses países, nesses países, é possível utilizar o imposto pago no Brasil como um crédito contra o imposto devido naquele país lá sobre o mesmo rendimento, obviamente obedecido àquelas regras que vocês sabem de que o imposto não tenha sido restituído, enfim, e até o limite do imposto devido naquele país, mas o Brasil reconhece essa reciprocidade com o Reino Unido, com os Estados Unidos e com a Alemanha. E a gente está falando de imposto federal sobre a renda, tá? Então é muito comum a pessoa ter rendimentos nos Estados Unidos, trabalhar lá, e lá nos Estados Unidos paga o imposto federal, mas paga o state tax, o city tax, o social security, o med tax, etc. E ela acha que tudo isso pode ser utilizado para compensar o imposto devido aqui no Brasil. Não somente o imposto federal sobre a renda desses países, tá? No caso do lado dos Estados Unidos, o Federal Income Tax, o famoso FIT, tá? Aqui falando um pouco de DIRF, sobre, né, pagamento a não residente, que na DIRF lá a gente precisa identificar qual é o número de identificação fiscal daquele contribuinte, daquele não residente, né, que a gente está fazendo um pagamento. E aí a gente acha esse número geralmente nas invoices e a gente pode também pesquisar, no caso de empresas, nesse endereço aí que está aí para vocês poderem pesquisar depois. Acho que aqui, Luciano, você pode tocar o barco. Acordos previdenciários, né? Os acordos previdenciários, eles são conduzidos pelo Ministério das Relações Exteriores, né? É um esforço aí diplomático entre as previdências sociais, e eles visam basicamente garantir a seguridade social, ou seja, visa garantir a aposentadoria daqueles profissionais que trabalham nesses países que têm esse acordo, visando aí evitar uma tributação em dois estados diferentes. Quando eu falo estados, no caso, estou me referindo aos países, tá? Os acordos internacionais, eles estabelecem uma relação de prestação de benefício previdenciário. Você pode só passar alguns slides, por favor? E a gente tem que identificar quais são os países que o Brasil mantém esse acordo. Eu vou dar um exemplo aqui pessoal, familiar, no caso ali. Um exemplo, meu pai, ele é argentino, né? Eu também sou argentina, brasileira também. E ele laborou um tempo na Argentina, posteriormente migrou para o Brasil. Então, como o Brasil ele tem um acordo com a Argentina de previdência, existe uma agência específica, né, para cada estado. Então, nós conseguimos aproveitar esse tempo de aposentadoria, desculpa, esse tempo de laboro na Argentina. Ele se aposentou aqui no Brasil, então nós pegamos esse tempo da Argentina, agregamos com o tempo do Brasil para compor a aposentadoria dele. Então, esses acordos, eles também são importantes nesse sentido, tá? Para garantir a aposentadoria daquele profissional. Eu também tenho um acordo previdenciário Brasil e Estados Unidos, tá? Então, em relação aos Estados Unidos, eu tenho a Seguridade Social de lá. Em relação ao Brasil, eu tenho o INSS aqui do Brasil. Então, se o empregado ele for transferido para
trabalhar em um dos territórios dos estados contratantes poderá permanecer submetido à legislação previdenciária do país de origem. Então, isso significa que ele vai estar isento nas contribuições previdenciárias no país de destino. Tá? E quando eu falo em isentar a contribuição, eu não falo só isentar a contribuição do empregado, eu falo também em isentar a contribuição do empregador. Então, para quem aqui que é da área de DP e está aqui, gente, não é só chegar lá na rubrica da folha de pagamento e excluir a tributação do INSS. Eu tenho que utilizar um FPAS específico, que é o 736. Eu vou falar aqui um linguajar para quem não é de DP, pode estranhar um pouco, mas a FPAS é o Fundo de Previdência e Assistência Social, que varia de acordo com a atividade que é desenvolvida pela empresa, mas no caso específico para esses profissionais, você tem que conversar com o seu operador aí sistêmico, né? O sistema da sua folha de pagamento para estipular e colocar no FPS 736, tá? E as informações relativas aos trabalhadores que estejam enquadrados na Lei 7.064, eu vou ter que usar o FPS 590, tá? E quando eu for preencher lá o campo de terceiros, o que é terceiros? É o sistema S. Então, em relação ao sistema S, eu vou ter que colocar uma sequência de 4 zeros. Isso tanto na GFIP, né, que a gente, apesar de hoje a GFIP, ela ser utilizada aí para as empresas do grupo 1, grupo 2, grupo 3, para quem ainda, todo mundo que já entrou no E-Social aí, né, ela é utilizada exclusivamente para a questão do FGTS. Essas demais informações, para quem já está no E-Social, eu tenho que colocar isso dentro do E-Social, essas especificações, para que haja tributação correta, e não simplesmente zerar lá e lançar no FPS habitual que você utiliza para a sua empresa. Então, acho importante a gente colocar isso tambem. Deixa eu voltar aqui para o... Luciana, quando a gente está falando de um estrangeiro aqui no Brasil, né, oriundo de um país signatário de um acordo previdenciário com o Brasil, isso pode significar uma redução de custo relevante, né, para o empregador brasileiro aqui, né, de não ter essa contribuição patronal sobre a remuneração dele, considerando que ele vai continuar vinculado à previdência social do país de origem dele, né? Com certeza, é uma redução significativa, e quando você for fazer esse planejamento tributário, né, previdenciário, é importante que você coloque isso para você conseguir verificar o seu budget, para ver se isso vai fazer valer aí certinho. E é importante que você... Desculpa, Augusto. Não, pode falar. E é importante que você tenha esse certificado de deslocamento temporário, né? Eu já tive clientes aqui que ingressaram com o pedido de visto, desculpa, de visto não, solicitando acordo previdenciário nos Estados Unidos, e demora um pouco, às vezes, para esse certificado sair, mas a gente orienta aí que sempre que tiver esse certificado em mãos, que vocês enviem para os seus processadores, para a empresa que faz a parte de departamento pessoal. No caso aqui, nós recebemos esse certificado já para poder aplicar essa regra, né? Então, às vezes, o acordo sai, sei lá, agora em agosto, porém, deu entrada em maio. Então, existe aí um trabalho, dependendo de como for, de reprocessamento de folha, para poder deixar de tributar essa parte patronal e a parte do empregado também. E é legal essa questão dos acordos previdenciários, né, na vinda do estrangeiro para o Brasil, porque isso pode significar uma redução de custo relevante para o empregador, e na saída do brasileiro para o exterior, esse brasileiro que permanece vinculado à Seguridade Social aqui, fica mais fácil para ele essa contagem de tempo, porque esse processo que você estava comentando aí do seu pai, né, de totalização dos períodos de contribuição entre Argentina e Brasil, isso é uma conta atuarial difícil de fazer, né, que a Previdência Social aqui
demora também para conseguir as informações, Para reconhecer, para assim, reconhecer. quando você vai pegar a legislação previdenciária no que tange à aposentadoria, você vai ver que você tem uma perda financeira, porque eles não consideram 100% do valor, né, pago no outro país. Então, assim, é um planejamento que a pessoa física ela tem que fazer e se atentar. Então, e aí, quando você é um brasileiro indo para fora, se você está indo para um lugar onde você tenha um acordo previdenciário, é extremamente importante que você verifique a possibilidade de aplicar para o certificado de deslocamento antes da sua saída. É importante fazer isso antes da sua saída, para que você, porque a autoridade previdenciária brasileira, ela vai se comunicar com a autoridade previdenciária do país signatário onde você está indo trabalhar. Lá, essa autoridade previdenciária vai comunicar ao seu empregador de lá da sua condição. Você também recebe o certificado para você entregar para o teu empregador aqui no Brasil. Enfim, é uma burocracia grande, mas de algo que não só garante, né, a contagem do seu tempo para aposentadoria, etc., como também pode garantir uma bela economia aí para os empregadores aqui, trazendo estrangeiros para trabalhar no Brasil que tenham aplicado por esse certificado de deslocamento temporário lá no país de origem deles antes de vir para o Brasil. Certo, dona Luciana? Perfeito. Bom, nós chegamos ao final aqui dos slides. Acho que sobraram 9 minutos do tempo que a gente tinha reservado aqui para a nossa conversa. Estou vendo que a gente tem muitas perguntas no nosso Q&A. Não sei se vale a pena a gente olhar. Vou tentar olhar alguma aqui. Eu acho que vale. E eu peço que vocês coloquem, caso não haja tempo, por favor, coloque seu e-mail, que com certeza nós vamos vincular as perguntas aos e-mails para que nós possamos responder posteriormente os questionamentos, né? Aqui, ó, seguindo a ordem aqui das perguntas, o Jairo perguntou: o estrangeiro que vive no Brasil com reunião familiar, mas não exerce atividade remunerada, precisa declarar imposto de renda? Jairo, se o estrangeiro permanece mais do que... Se ele vem, né, vive no Brasil com reunião familiar, eu entendo que ele se tornou residente fiscal porque ele tem intenção de viver aqui. E aí, pelo menos no primeiro ano, no ano em que ele estabelece a residência fiscal aqui, ele é obrigado a apresentar uma declaração de imposto de renda, independentemente de ter renda ou ter patrimônio. Ele precisa declarar porque está lá nas condições de obrigatoriedade de apresentar imposto de renda, o fato de você se tornar residente fiscal naquele ano calendário. E aí, depois, os outros anos, ele apresenta ou não, de acordo com outros critérios de obrigatoriedade. Tem uma pergunta anônima aqui, eu vou pular. Tem muitas conversas. Como funciona o saque da FGTS? Você já respondeu. Brasileiro no exterior, precisa transitar todos os ganhos e benefícios recebidos no exterior para recolhimento de INSS e FGTS? A gente já falou aqui ao longo da apresentação que sim, não é isso, Luciana? Sim, precisa sim. O Manuel pediu para repetir as situações em que é considerada transferência. Acho que a gente pode falar disso depois. E também eu posso mandar para você, Manuel, também, especificar, melhor tá no material também, né, os casos, mas eu posso também enviar um e-mail para você com os casos específicos para que você tenha isso ao seu uso. Por favor, coloque seu e-mail aqui no texto, se você puder, que eu mando para você, tá bom? Tem uma pergunta de como fica o período de férias para o expatriado. A gente também falou na apresentação, né, de como funcionam as férias. O brasileiro expatriado, ele tem o direito dele garantido, né, de férias, e a cada 2 anos ele também tem o direito de vir gozar essas férias no Brasil, custeado pela empresa. Um brasileiro aplicar para uma vaga no exterior, a empresa custear a sua transferência, mas ela ser desde o início definitiva, ele tem que ficar um tempo fora do Brasil para que não... Então,
A caracterização de transferência, para que haja, eu acredito que seja essa a pergunta, Daniela, a dúvida aqui acho que seria referente ao adicional de 25%, né? Sempre quando eu falo em adicional de 25%, a transferência ela tem que ser temporária. Se a transferência ela é definitiva, não cabe adicional de 25%, somente nos casos que a transferência é temporária. Mas, Luciana, o que é transferência temporária? Com certeza você vai ter que ter isso estabelecido no seu contrato, dizendo o empregado vai ficar, será transferido por período de 6 meses, um ano. A legislação ela não vai entrando no mérito o que é transferência, qual é o tempo para que seja caracterizada a transferência temporária. Tá? O mais importante aqui é entender o intuito desse empregado estar indo para o exterior. A empresa realmente ele vai ser fundamental lá, não tem previsão de retorno desse empregado, então que a transferência naturalmente é definitiva. Mas se já tem aí uma data de início, uma data de retorno desse empregado, a transferência ela vai ser temporária. Tem uma pergunta aqui do Frank Mello, que ele fala, Ai, não ficou não- clara a questão da suspensão do contrato de trabalho. Qual é a razão de não poder suspender o contrato? Quando eu falo em suspensão, quando eu falo um empregado, olha, eu vou dar um exemplo clássico de um empregado brasileiro, né? Eu estou indo, vou fazer uma MBA no exterior, passei por uma bolsa, eu gostaria de fazer essa MBA pelo período de 2 anos, mas só que eu quero retornar ao Brasil. Eu faço uma declaração para a empresa dizendo, empresa, desejo que o meu contrato de trabalho seja suspenso. Quando eu faço essa declaração e a empresa assina, todos os direitos daquele empregado, eles são suspensos. Então, ele não vai ter direito, eu paro a contagem de avos de férias, eu paro a contagem do avo da 13º, eu paro todo o contrato dele. Acho que aqui você colocou, mas eu não posso continuar pagando INSS e FGTS. O que você vai pagar se o contrato dele está suspenso? Esse é o Não, ponto. né? E mais do que isso também, complementando, a transferência, a suspensão do contrato de trabalho, ela tem condições específicas na legislação. E Também. dentre essas condições específicas não está a transferência de um funcionário para trabalhar no exterior. Então, assim, além dessas questões práticas que a Luciana está mencionando, a gente tem uma questão direta que não há previsão legal para suspender o contrato de trabalho no caso de uma transferência de um empregado de empresa brasileira para trabalhar no exterior. Rafael, você quer falar? Eu vi que você apareceu aí, a gente precisa encerrar, é isso? Não, caso vocês precisem responder mais alguma pergunta, não tem problema nenhum, mas já vamos seguindo para o encerramento. Perfeito. Preciso de certificado de deslocamento para interromper contribuições no Brasil. Josimar, se você é um brasileiro indo para o exterior, o seu certificado de deslocamento é para manter as contribuições no Brasil e ter os direitos previdenciários fora nesse país signatário de acordo. Se ao contrário, se você é um estrangeiro oriundo de um país signatário de acordo e vem para o Brasil, você precisa de um certificado de deslocamento para não haver contribuições no Brasil, continuar contribuindo lá no seu país de origem, mas ter seus direitos Certo. previdenciários aqui. Eu quero responder uma pergunta que me perguntaram aqui, não entendi a diferença entre FPS 736 e 590. A FPS 736 é utilizada por aquelas empresas de setor financeiro que tem um adicional de 2,5% na contribuição do Sistema S. Então, para essas empresas que utilizam o FPS 736, sendo bem específica aqui, eu vou ter que mudar o FPS do 736 para o 590 e colocar o 000 na parte de terceiros. É isso que prevê a legislação. Tá. Respondendo aqui uma pergunta da Carla, se o brasileiro sai do país para países que têm acordo, ele precisa fazer a saída definitiva do país e abrir uma conta CBA? Carla, assim, ninguém está obrigado a fazer saída definitiva em nenhuma hipótese. Obviamente, quando você vai para um país que tem acordo, isso te dá um conforto em não fazer uma saída definitiva, sabendo que você tem um acordo que vai evitar a dupla tributação de seus rendimentos. Tá? Mas uma vez que você faça a saída definitiva, é importante você abrir uma conta de domiciliado no exterior no banco para você evitar problema para você. Tá? Espero que eu tenha respondido, mas qualquer coisa, depois você... Aqui nesse último slide, pessoal, tem tanto o meu e-mail quanto o da Luciana.
Então, se vocês quiserem também, fiquem à vontade para mandar e-mails direto para a gente, que a gente vai ter prazer em responder com certeza. Com Tá? certeza. Nosso e-mail está aqui no final, só nos encaminhar que nós respondemos. Ah, lembrei de algo, ou aconteceu alguma situação posteriormente, só mandar e-mail também que nós estamos à disposição. O pessoal está perguntando se a gravação vai ser disponibilizada em algum portal, Rafael. Eu sei que os slides vão ser disponibilizados, mas a gravação também? Isso, a gravação vai ser disponibilizada no canal da Câmara no YouTube e ela vai ser enviada por e-mail junto com a apresentação de vocês após a reunião. Acredito que daqui a uns 3 dias ela vai ser enviada. Tudo bem. Vamos Perfeito. encerrar, então? Sim, com certeza. Eu gostaria de agradecer a vocês pela apresentação e pedir também para que os participantes possam responder a enquete que nós temos de satisfação em relação à apresentação. Então, Augusto e Luciana, muito obrigado pela apresentação e pela disponibilidade. Muito obrigado também ao DPC pela parceria e pelos eventos que a gente elabora juntos. Gostaria de desejar a todos uma boa tarde e até mais. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado a todos, obrigado aí à Câmara Alemã, um abraço, até a próxima. Até. Tchau, tchau.